Olá, bem-vindos a mais um mês. Neste outubro, vamos dedicar as nossas conversas à vida pós-Covid. Como será a nossa vida, o nosso cotidiano, quando esta pandemia estiver finalmente acabada? Vamos ver em termos de produtividade, em termos de custos e, no final, deixo-vos a minha opinião pessoal, por isso, não saia daí. Um dos grandes destaques desta pandemia foi, de facto, a revolução, por assim dizer, o fenómeno do trabalhar a partir de casa. Anteriormente era visto, e eu sei porque há 10 anos que o faço, trabalhar a partir de casa era visto como não trabalhar, poder levantar-se à hora que quiser, começar às 10, ou levantar-se às 10, começar às 11, e dar um passeio até à praia, e voltar um pouco mais tarde, etc, etc. Covid apareceu, de repente toda a gente estava a trabalhar a partir de casa, e as pessoas acabaram por perceber que se calhar não é bem assim e que se realmente têm interesse no seu trabalho e que se realmente têm uma postura séria acerca do seu trabalho, não vai ser propriamente com levantar às 10 e começar às 11, etc, etc, que as coisas vão funcionar. Obviamente que isto depende também da profissão de cada um, porque existem profissões que realmente podem se adequar a um horário mais flexível. Eu estou, obviamente, a falar no horário convencional, que, ao fim e ao cabo, é o horário que a maior parte de nós tem que cumprir. Portanto, esta situação de trabalhar a partir de casa foi realmente algo inesperado e que trouxe quase que uma revolução. Até aqui as pessoas enchiam escritórios em cidades por todo o mundo e de repente as cidades tornaram-se em espaços vazios, cidades fantasma quase, e as nossas casas que anteriormente estavam vazias durante o dia foram transformadas numa espécie de escritório onde toda a gente trabalhava no mesmo espaço, até mesmo as crianças, e a dinâmica foi completamente alterada e as coisas foram alteradas. As reuniões já não são silenciosas como no escritório. A dada altura, qualquer um de nós vai ter a experiência de uma criança a dizer qualquer coisa no fundo, e eu sei que, por exemplo, o meu marido já teve essa experiência várias vezes e os colegas dele também. Portanto, tudo isto modificou-se, mas ao analisarmos o total, portanto, a totalidade de todos estes fatores, acabamos por ver que o trabalhar a partir de casa acaba por, até, de uma certa forma, aumentar a produtividade das pessoas. E isto pode ser negativo e positivo. O aspecto positivo, obviamente, e de um ponto de vista empresarial, portanto, de um ponto de vista de entidade empregadora, vai ser positivo, pois vai permitir que o trabalho seja feito mais rapidamente e que a empresa acabe por ser mais eficaz. Do ponto de vista dos empregados, e que tem sido algo que eu tenho ouvido de várias pessoas, e quase todas as pessoas que estão neste momento a viver a experiência do trabalho a partir de casa, todas elas têm reportado que de facto sentem que estão a trabalhar mais horas, porque se até aqui levantavam-se, pronto, para pequeno almoço, banho, etc, e depois tinham que meter-se no carro ou apanhar o comboio ou o autocarro ou o que fosse para ir para o trabalho, neste momento essa viagem já não existe. Esse tempo que era gasto em deslocação, portanto essa deslocação já não existe. E então a maior parte deles, em vez de começar às 9, começa às 8h30 ou começa às 8.
Depois, no fim, não vão sair às 5 ou às 4 em vez das 5 ou às 5 em vez das 6 porque começaram às 8 em vez das 9. Grande parte das pessoas que estão neste momento a trabalhar de casa dizem que quando chega ao final do dia não saem às 5 como seria esperado, saem por vezes às 6 e às vezes até para além disso. Portanto, obviamente que isto é um aspecto que poderá ter algum impacto negativo nos empregados, uma vez que aumenta um pouco a sua capacidade, e obviamente poderá ter alguns efeitos negativos e é algo que certamente tem que ser abordado e que tem que ser resolvido para que se estabeleça aqui um equilíbrio, mas de uma forma geral todos dizem que produzem mais, todos dizem que têm uma maior produtividade, pois não necessitam daquele tempo, daquela deslocação, que ao fim e ao cabo acaba por ser uma perda de tempo, basicamente. Permite também um melhor equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, uma vez que esse tal tempo pode ser gasto a fazer outras coisas, por exemplo, pode ser gasto a fazer exercício, ou pode ser gasto a telefonar a um familiar, ou pode ser gasto a falar, ou ler um livro, ou etc. Por exemplo, as horas de almoço, até aqui os empregados tinham que, pronto, a hora de almoço e estavam fora de casa, neste momento podem ter um almoço em família, por exemplo, portanto há positivos aqui também. Obviamente, ao estar em casa, estar num ambiente mais relaxado, existe menos stress, porque também não está com aquele stress de apanhar transporte e chegar atrasado, etc, etc, está muito mais relaxado. E isto acaba por ser positivo. Contudo, o aumento da capacidade, tal como eu disse anteriormente, poderá também ser um fator que vá até influenciar e aumentar os níveis de stress. E é algo que tem que ser abordado, certamente. Mas, de uma forma geral, eu penso que o trabalhar a partir de casa acabou por provar a todos que aumenta a produtividade. E agora que já falámos sobre o facto de trabalhar a partir de casa na perspectiva da produtividade, vamos agora vê-lo sobre a perspectiva dos custos. E vou analisar esses custos em duas vertentes, quer para entidades empregadoras como empregados, pois em ambos os casos há custos e há, neste caso, redução nos custos e, por vezes, há até uma transferência de custos. Vamos começar, então, na perspectiva dos empregados. Os empregados, por exemplo, e uma das coisas que tenho vindo a verificar em conversas com pessoas que estão neste momento a trabalhar a partir de casa, é que algumas dizem, por exemplo, estarem a pagar mais na conta da eletricidade, uma vez que têm que ter os computadores ligados o dia todo, possivelmente monitores ou outros aparelhos que necessitem para exercer a sua profissão. Dizem também que algumas pessoas dizem até que necessitam do ar-condicionado, etc. E que tudo isso levou a um ligeiro aumento na conta da eletricidade. Ora bem, é verdade, mas se formos a ver e se formos a analisar os custos que essas pessoas teriam caso continuassem a ir para o escritório ou estivessem a trabalhar no escritório, provavelmente iríamos verificar que, embora haja o dito aumento na conta da eletricidade, do outro lado, os custos seriam muito mais elevados. Por exemplo, ao ir para o escritório, obviamente, terá que apresentar-se com uma indumentária apropriada para o trabalho num escritório.
ou seja, um fato e camisas, etc. Algo que é, e principalmente aqui na Austrália, algo que é bastante dispendioso. Portanto, a roupa é um custo que teria caso fosse para o escritório e que não tem trabalhando a partir de casa. Atenção que não estou com isto a dizer que, e isto é outro dos mitos criados em relação a trabalhar a partir de casa, é que a pessoa que trabalha a partir de casa pode ir trabalhar de pijama. Eu penso que não, penso que isso é errado. Eu trabalho há 10 anos e sempre trabalhei a partir de casa e nunca fiz isso, portanto acho que isso é errado. Mas, obviamente, não faria sentido que, a não ser que, obviamente, a nossa profissão envolvesse receber algum cliente ou envolvesse algum tipo de contacto em que, de facto, fosse necessário vestir um fato, estando a trabalhar a partir de casa, não é necessário, na maioria dos casos, a utilização desse tipo de roupa. Portanto, é, obviamente, um custo que não vai existir. Não vai existir o custo com os transportes. Quer leve o seu carro, e vamos tomar o exemplo, por exemplo, de levar o seu carro, não vai ter o custo com a gasolina, não vai ter o custo com o desgaste do carro, portanto, com a manutenção, porque se está a utilizá-lo todos os dias, o carro vai ter mais desgaste e, obviamente, mais custos associados à sua manutenção, ou caso utilize outro meio de transporte, como comboio, ou autocarro, ou metro, ou o que seja, obviamente os custos associados ao passe, ou ao bilhete, ou o que quer que seja, e obviamente que também são custos que são adicionados, os custos com a alimentação. A maior parte dos trabalhadores de escritório vão à hora do almoço ao seu café local ou a um dos restaurantes de comida rápida, etc. Buscar algo para comer. É mais um outro custo que não tem, caso esteja em casa, em que pode ir ao seu frigorífico e por exemplo, ir buscar o resto que ficou do jantar do dia anterior, ou preparar uma sandes, ou algo assim, que obviamente vai sempre ser muito mais barato do que ir comprar o seu almoço a um sítio qualquer. E depois há também, todos esses custos que são associados ao ir para o escritório. Portanto, é fácil de ver que se estiver em casa também terá os custos com a alimentação, porque vai passar a alimentar-se em casa. Vai ter os custos com a água, porque vai utilizar a água na cozinha, casa de banho, etc. Vai ter mais custos. Mas, se fosse, ou se continuasse a ir para o escritório, esses custos provavelmente seriam mais elevados, porque seriam as coisas que necessita, obviamente, têm um custo mais elevado. E se calhar compensa, já para não dizer o aspecto do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar que trabalhar a partir de casa permite. No ponto de vista da entidade empregadora, ora bem, qualquer empresário tem como principal objetivo gerir um negócio de uma forma eficaz, e parte dessa eficácia é, sem dúvida, gerir o negócio com o menor tempo e com o menor custo possível. Obviamente, não é preciso ser muito iluminado para perceber que, obviamente, se tiver menos custos, vai ter mais receitas. E receitas é o que toda e qualquer empresa necessita. E também para as empresas há, de facto, aspectos positivos em tudo isto. Por exemplo, o facto de não poder ter todos os seus empregados no escritório permite ou vai causar que não necessita de todo aquele espaço para o qual está a pagar. Porque não é permitido ter
todos os seus empregados, ou acaba por perceber e concordar que parte da sua equipa não tem a necessidade de trabalhar a partir do escritório e é eficaz e produtivo para a sua empresa que essa parte da equipa trabalhe a partir de casa. Ora, sendo assim, aqueles 2 andares, ou 1 andar, ou 3 andares que está neste momento a pagar para ter o espaço do escritório, já não é necessário. Ou seja, vai ter aí uma redução significativa dos custos da sua empresa. Por exemplo, falámos nisto quando tivemos a entrevista com o Jorge, o custo dos espaços imobiliários comerciais é extremamente elevado. E as rendas, por exemplo, para pequenas empresas, a renda do espaço comercial é o segmento maior da despesa da empresa. É uma das coisas que pesa mais em pequenas e médias empresas, é de facto o aluguer do espaço onde se encontram. Portanto, se houver ali uma redução desse espaço, portanto, dessa renda, sem dúvida vai ser algo positivo para a empresa. Depois há a tal redução, e aí é a tal dita transferência que eu falava no início deste segmento do vídeo, que é o gasto com a água, o gasto com a eletricidade, o gasto da internet, todos esses gastos associados com o facto de ter os empregados nas instalações da empresa, que, uma vez que eles não estão lá, esses gastos, esses custos não existirão, e foram esses então que foram passados para o empregado. Portanto, há aqui mais uma redução. Tudo isto acaba por, de facto, levar a que seja fácil de perceber que há benefícios para ambas as partes neste novo modelo. Muita gente tem estado a avançar com a ideia de que, se de facto acabarmos por avançar para um modelo em que há pessoas a trabalharem a partir de casa, irá levar a uma redução de salários, porque as entidades empregadoras irão dizer que, ok, os empregados têm menos custos, daí que deverão receber menos. Isto é algo que eu, muito sinceramente, acho que, para já, que é incorreto e que eu acho que seria absurdo pensar desta forma, uma vez que, na minha opinião, e como empresária também, eu penso que quando pagamos a um empregado, pagamos pelo serviço que este está a prestar à empresa, pelo seu trabalho. Portanto, não estamos a pagar pela localização onde esse empregado se encontra ou onde esse empregado efetua o seu trabalho. Daí que esse aspecto é totalmente irrelevante para o cálculo do salário. Eu, quando recebo um trabalho dos meus clientes, eu faço o trabalho, quer esteja na minha casa ou quer não esteja na minha casa, isso é completamente irrelevante para o cliente. Aquilo que interessa é o facto do trabalho estar feito com a mesma qualidade e com a mesma categoria, contudo, como seria de esperar. Portanto, eu tenho que fazer o meu trabalho profissionalmente e prestar ao cliente a mesma qualidade de serviço que é esperado ou que tenho anunciado no meu website, etc, etc. Ou que está no contrato com esse cliente em particular. Por exemplo, neste momento, e como já disse, não estou a trabalhar a partir de casa porque a minha casa está em renovações e não estou a oferecer aos meus clientes um desconto
na prestação dos meus serviços por não estar a trabalhar a partir de casa. O facto de não estar a trabalhar em minha casa não está de forma alguma a afetar a qualidade do meu trabalho, daí que seria absurdo oferecer um desconto. Da mesma forma que eu vejo que qualquer empregado de escritório que, em vez de trabalhar no escritório, passa a trabalhar em casa, não terá que oferecer um desconto no seu salário, pois continua a fazer o mesmo trabalho, continua a produzir com a mesma qualidade. Já vimos até que muitos destes empregados dizem que trabalham mais horas e têm até mais produtividade, portanto, estão até a produzir mais, o que é um benefício para a empresa, e daí que, de facto, o pagamento terá de ser o mesmo, porque o trabalho é o mesmo. Já para não falar que o facto de se pensar que o trabalhador não tem tanta despesa também me parece falso, uma vez que já falámos na dita transferência de custos, em que o empregado vai passar a pagar mais na internet, na eletricidade, etc, etc. Portanto, há aqui uma transferência de custos e que, de facto, existem custos de ambas as partes. Portanto, eu acho que isto é uma questão de ver as coisas de uma forma equilibrada e analisar as coisas de uma forma equilibrada e ver, de facto, o que é melhor para cada um. Agora, vou-vos deixar, então, com a minha opinião pessoal. E agora que já vos dei uma análise um pouco mais imparcial do aspecto de trabalhar a partir de casa, vou tentar então dar agora uma opinião parcial, a minha própria opinião, acerca deste fenómeno e o que eu acho que podemos retirar de tudo isto. Em primeiro lugar, eu penso que é importante que se seja equilibrado e que se façam opções, que se criem opções e que se tomem decisões equilibradas. Obviamente, trabalhar a partir de casa não é para toda a gente. Há pessoas que realmente se adaptaram a este nível, a este estilo de vida e que se sentem bem trabalhando a partir de casa, e há pessoas que não se adaptaram tão bem e preferem, de facto, trabalhar num escritório. Como mencionámos também nas nossas conversas acerca de trabalhar a partir de casa na série sobre a pandemia, tem os aspectos positivos e tem os aspectos negativos. Os aspectos positivos é, como disse, a questão de uma vida mais equilibrada, a relação entre trabalho e família um pouco mais equilibrada. O negativo é, de facto, a falta de interação, aquela interação física com os colegas de trabalho e até aquele distanciamento da família, aquele distanciamento por umas horas que neste momento não está a existir e que poderá também causar alguns problemas quando as pessoas estão confinadas no mesmo espaço, etc, etc. Portanto, tal como tudo na vida, há sempre um aspecto positivo, há sempre um aspecto negativo e há que retirar de ambos os lados o melhor que há a retirar e tomar uma decisão que seja equilibrada e que seja positiva para todos e que sirva a todos. Em termos empresariais, eu penso que uma das melhores formas é, de facto, optimizar as equipas. Portanto, as empresas, na minha opinião, irão olhar para as equipas que têm e irão fazer uma avaliação de quais são realmente as equipas que necessitam mesmo de estar dentro de um espaço físico, de um escritório, e quais são as equipas que podem trabalhar a partir de casa, pois esse fator não interfere de forma alguma na forma como conduzem o seu trabalho. Isto vai ser um exercício importante e que muitas empresas já estão a fazer e que levará a que haja opções. Eu acho que isso é importante, é que haja a escolha, que haja a opção
porque poderá haver de facto até equipas dentro de uma empresa que sejam consideradas daquelas que poderão até trabalhar a partir de casa, mas poderão haver alguns membros dessas equipas que se sintam melhor até se forem para as instalações. E há que ter essa conversa. Eu penso que a boa comunicação é muito importante, mas isso eu já mencionei várias vezes, que dentro de uma empresa e para gerir uma empresa é necessário haver uma boa comunicação entre a chefia, portanto entre a gestão e entre empregados e as equipas, pois só assim a empresa cresce e só assim todos os seus membros crescem também. Portanto, eu penso que essa comunicação é muito importante e que haja opções para que cada um seja, para que seja possível a que cada um escolha aquilo que seja um pouco melhor. Obviamente, enquadrando essas escolhas naquilo que é melhor também para a empresa, porque obviamente há de facto, não estou por exemplo a pensar em certas profissões, como por exemplo um advogado numa empresa de advogados, não estou a pensar por exemplo os advogados receberem os clientes da empresa nos seus escritórios em casa, portanto provavelmente preferem estar nas instalações da empresa onde têm salas de reuniões preparadas para esse efeito e onde poderão receber os seus clientes. Portanto, há profissões em que será mais aceitável, por assim dizer, o trabalho a partir de casa, outras não. Mas até mesmo tomando advogados como exemplo, estes não estão com clientes todos os dias e se estiverem a preparar um caso ou algo dessa natureza, também possivelmente não necessitarão de estar no seu escritório e poderão também fazê-lo a partir do seu escritório em casa. Portanto, eu penso que isto passará tudo por uma questão de análise, por uma questão de ver realmente o que é essencial e o que não é e, obviamente, escolhas e opções, haver a diversidade de opções. Isto, na minha opinião, não só é muito positivo no aspecto como já disse, do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, mas também acaba por ser muito positivo para o próprio ambiente. Pois e vimos isto com a pandemia, que com o confinamento, os níveis de poluição desceram significativamente. Portanto, se houver grande parte das pessoas a trabalharem a partir de casa, haverá menos carros, possivelmente menos autocarros, menos comboios, etc. E tudo isso irá levar a uma redução dos níveis de CO2. E, obviamente, isso só poderá ser positivo para o ambiente. Portanto, se conseguirmos resolver dois problemas numa assentada, só temos a ganhar com isso. E será algo que terá mesmo também de ser analisado e de ser tomado em conta, que é o fator do ambiente. Tem, obviamente, o seu aspecto negativo. E um dos aspectos que eu vejo que poderá ser realmente um pouco mais problemático, no ponto de vista, obviamente, dos senhorios, é a descida dos preços das propriedades comerciais. Obviamente que se as empresas estão a reduzir o espaço das suas instalações, o que irá acontecer é que muitas delas irão, pura e simplesmente, abandonar essas instalações, pois já não necessitam de um espaço tão grande, irão reduzir esse espaço e, obviamente, reduzir também as suas rendas, pois esse espaço será menor. Com isso, o que, na minha opinião, irá acontecer é que irá haver uma subida na oferta de propriedades, mas irá haver um decréscimo na procura, uma vez que as pessoas ou as empresas neste momento não estão à procura de espaços para instalar os seus escritórios, elas estão a fazer exatamente o contrário, portanto a reduzir
irá haver de facto muitas propriedades vazias e isso irá levar a um decréscimo no valor das propriedades. Vimos também na nossa entrevista com o Jorge que estas são, portanto, este é o tipo de investimento imobiliário mais dispendioso, uma vez que as propriedades a nível de comercial são de facto muito caras. Quando falamos em pequenas e médias empresas, a renda é de facto uma das componentes, das maiores componentes na despesa da empresa, portanto é importante reduzir isto e de facto eu penso que será uma das coisas que também irá acontecer aqui. Contudo, na minha opinião, e para finalizar o vídeo de hoje, eu penso que medindo os prós e os contras e tomando em atenção todos os aspectos deste fenómeno que acabou por acontecer, eu penso que é algo que é bastante positivo, que deverá ser tomado em conta e que, se analisarmos bem as coisas, acaba por ser benéfico para ambas as partes, quer para empresas como para empregados, e que, quem sabe, poderá até levar-nos a um mundo melhor. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado desta minha pequena análise e que realmente tenha ajudado com novas ideias. Se por acaso tem uma empresa e está neste momento no processo de decidir quando é a altura de regressar ao espaço do escritório e está a pensar em otimizar as suas equipas e verificar quais realmente são estritamente necessárias dentro do escritório e quais as que poderão ter a oferta de continuar a trabalhar a partir de casa, partilhe connosco, porque não, é sempre importante ter uma opinião diferente. Ou caso até esteja a trabalhar a partir de casa e a sua empresa esteja a pensar em regressar ao escritório e não esteja contente com essa decisão, ou até esteja a trabalhar a partir de casa e esteja mortinho por voltar ao seu escritório, porque não? Partilhe connosco. É sempre importante sabermos de experiências diferentes e obtermos ideias diferentes, pois daí é dessa diferença que todos nós crescemos. Partilhe com os seus amigos, porque não? E vamos fazer as nossas conversas ainda maiores. E subscreva o canal. Subscreva e assim receberá uma notificação de uma conversa nova todas as semanas. Desde já gostava de lhe agradecer por estar aí desse lado. Até à próxima semana. Muito obrigado. Adeus.